A graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de nós. Queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 2 do nosso último trimestre de 2024. Nós vamos estudar nesse trimestre as promessas de Deus. E hoje a nossa segunda lição é as promessas de Deus para Israel. Ok? E o nosso textuário diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12, verso 3. E a nossa verdade prática, que é a síntese, da nossa lição, ela diz o seguinte: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Vai ser uma lição muito importante e nós queremos lembrar você, se caso você não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, tá? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ok? E dê um toquinho no sininho também, tá? É bom você tocar no sininho para quando eu colocar qualquer vídeo, você recebe aí, a notificação, tá bom? Então, entra aí no nosso canal, nós temos mais de 600 vídeos aí, você pode escolher um para você assistir, ok? Mas fica conosco aí até o final, se inscreva, dá o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? Tamo junto aí para continuar fazendo a obra de Deus, tá bom? Bem, então nós vamos estudar as promessas de Deus para Israel, ok? Então, o plano divino, para tornar a descendência de Abrão, primeiramente Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar direto o nome Abraão, ok? Então, o plano divino para tornar a descendência de Abraão uma grande nação, tinha o propósito que Israel cumprisse o seu papel como nação sacerdotal, povo escolhido, separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Então, Deus escolheu Israel como uma nação santa, separada, porque o intento de Deus, através de Israel, é que as nações, quando olhassem para Israel, percebesse, a diferença de Israel para das demais nações, E olhando para Israel, vendo a diferença, eles iam querer saber por quê. A diferença estava em quê? No Deus. O Deus de Israel era a diferença de Israel ser diferente das outras nações, Então, era essa a finalidade. Israel seria uma nação sacerdotal, da qual as nações pagãs em volta conheceriam o Deus verdadeiro, Felizmente, Israel começou bem, mas falhou, Então, nós vamos estudar isso nessa lição. Então, Israel, a promessa da criação de uma grande nação, Diz aqui, far-te-ei uma grande nação. Então, Deus é que faria de Israel, ele obedecendo, dentro da obediência do povo israelita, as 12 tribos de Israel, Deus faria dele uma grande nação. Então, essa promessa, tinha como objetivo mostrar, a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação. Então Deus diz para Abraão que faria dele uma grande nação. Nem filho Abraão tinha ainda. Você vê como é que as coisas de Deus funcionam pela fé. Porque se não tiver fé, não tem como. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando Deus chega para Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que ele nem conhece, mas ele obedeceu pela fé. Lá em Hebreus diz que pela fé, Abraão, sem saber para onde ia, obedeceu. Então você vê como é que a fé funciona na vida do crente. Se Abraão não tivesse fé, fosse desconfiado de Deus, como muitos desconfiam,
E como muitos desconfiaram no deserto, aí as promessas de Deus não funcionam na vida da pessoa. Então, quando Deus fala para Abraão, Abraão, vou fazer de você uma grande nação, Abraão segurou aquilo com a fé. Porque ele falou, não tenho filho, minha mulher é estéril. Porque por isso que muitas vezes ele falou com Deus, Senhor, essa descendência vem do meu mordomo, Eliezer. Deus falou, não, vem de você, vem da tua semente. Certo? Mas tudo isso é com a fé, porque Deus já chamou Abraão, ele não era um jovenzinho, ele já tinha 75 anos. Então, querido, para aceitar tudo que Deus falou para ele, com a idade que ele tinha, sem ter filha, mulher estéril, aí tinha que ter muita fé. Ainda mais sair da terra dele, ir para uma terra que ele não conhecia, sem saber para onde ia, obedeceu, aí é homem de fé. Por isso que se cumpriu todas as promessas na vida dele, né? E diz aqui, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. A promessa de Deus. Ainda falou que ele seria uma bênção, né? Então, Deus escolheu Abraão e queria promover o nome de Abraão, né? Numa dimensão jamais imaginada, né? Ninguém tinha como fazer de Abraão o que Deus prometeu, a não ser o próprio Deus, certo? Então, Deus disse para ele, eu vou te abençoar, vou te engrandecer, né? Vou engrandecer o teu nome e você vai ser uma bênção. Promessa de Deus. Mas qual era a parte de Abraão? Crer e aceitar o que Deus falou, mais nada. Entendeu? Deus não exigiu nada de Abraão, a não ser que ele confiasse em Deus e obedecesse às suas ordens, né? Então, a promessa de Deus não era uma promessa somente de bênção material. Abraão carregava um testemunho espiritual. Você vai ser uma bênção. É isso que Deus quer que o crente seja. Quando você confia em Deus, aceita, né, a tua chamada, quando você entende, né, que você tem que viver pela fé e tem que confiar em Deus de todo o teu coração, pode ter certeza, você vai ser uma bênção para as pessoas em volta de você. Entendeu? Era isso que Deus fez de Abraão uma bênção. Mas quando Deus fala, Abraão, tu serás uma bênção, não está se relacionando só a Abraão. Está relacionando a descendência dele, a Israel. Porque, na verdade, a bênção de Abraão é estendida a todo Israel. E quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, a bênção de Abraão é estendida a todas as nações, né? Paulo escreveu lá em Gálatas, bendito é entre todas as nações, certo? A bênção de Abraão que passaria por quem? Por Jesus, né? É muito importante isso. Então, nenhuma nação teria dúvidas que Deus, que era Deus, que faria isso com Abraão, né? Abraão, todo mundo sabia da sua situação e sabia que esse milagre só quem poderia fazer era Deus. Tem coisa que até o incrédulo ele vê que acontece. Eu já tive caso quando eu não era cristão, eu era incrédulo mesmo, né? Eu vi casos acontecer na vida de crente que eu pensei, não, só pode ser Deus. Deus existe, porque dele mesmo não tinha como. Então eu analisei a situação da criatura e cheguei à conclusão, só pode ser Deus na vida dele. Então, assim como Deus fez com Abraão, que até o incrédulo tinha que entender que é Deus na vida dele, hoje também é a mesma coisa. Tem coisa que acontece na vida do crente que o vizinho que não é crente, o parente que não é crente, né? A família que não é crente, o colega de trabalho que não é crente, vai entender que esse fato que está acontecendo só pode ser Deus. Quando o incrédulo começou a analisar a vida de Abraão, só pode ser Deus, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Veja bem, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então existe aqui o quê? Uma reciprocidade da parte de Deus. Se alguém abençoasse Abraão, seria abençoado por Deus.
Se alguém amaldiçoasse Abraão, seria amaldiçoado por Deus. Então, essa promessa, né, dupla de bênção e de maldição, é uma promessa dupla. A promessa da bênção e a promessa da maldição, certo? Então, a maldição vem pela desobediência, a bênção vem pela obediência, entendeu? Então, na verdade, Abraão seria o quê? Uma grande influência para aqueles que se relacionassem com ele. Abraão, ele ia influenciar as pessoas que se relacionassem com ele, que viviam com ele, que estavam em volta dele, que conhecia ele, entendeu? De modo que Deus ia deixar isso claro. E todo mundo ia perceber que quem, né, abençoasse Abraão seria abençoado por Deus. E quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Entendeu? Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Isso aí, a continuação de Abraão passaria o quê? Para os seus filhos, para toda a nação israelita. Todos os descendentes de Abraão, né? Então, a Bíblia diz assim, além disso, essa promessa, ela é confirmada em números, né? Diz assim, ó, benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então, essa bênção dupla de Abraão foi repetida em Números, capítulo 24, verso 9. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras, né? A respeito do Senhor Jesus. Quer dizer, Jesus veio também da descendência de Abraão, segundo a carne, né? Ele é da tribo de Judá e da família de Davi, que vem de Abraão, certo? Abraão é o tronco, ok? Então, essa promessa é considerada a pessoa de Jesus, de respeito ao Senhor Jesus, certo? Então, podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo em Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai do israelita. Então, essa bênção de respeito a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é só você ler Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 16 e conferir com João 3, 16. Então, saindo dessa parte, a descendência de Abraão seria uma grande nação acompanhada de um testemunho espiritual importante. Porque a questão não é só a parte material, a parte social visível, né? A questão aí da descendência de Abraão é a questão espiritual, que é o mais importante, né? Isso aí é que a gente tem que averiguar, examinar e aceitar. Bem, vamos na parte 2, as outras promessas a Israel. Bem, número 1, a promessa de um filho a Abraão. Bem, além das promessas, né, diversas que Deus fez para Abraão, além de várias promessas, né, temos a promessa também de um filho. Deus prometeu Isaque, né? Então a promessa apareceu assim, né, meia estranha para Abraão, porque devido à idade e também a sua esposa era estéril. Na verdade, essa promessa de Deus não tinha, humanamente, não tinha nada a favor. Às vezes Deus faz certas promessas na vida de uma pessoa, ele olha para si mesmo, eu não acredito, não tem nada a meu favor. E Deus, quando faz uma promessa, não tem nada a favor de nosso, não. É puro milagre. Está entendendo? Então, quando Deus faz uma promessa, ele não fica dependendo de nada humano, não. Nada que passa. Ele depende exclusivamente dele. Quando Deus te fizer uma promessa, não olha para você, não olha para as dificuldades, sabe por quê? Porque quando Deus te faz uma promessa, ele depende exclusivamente dele. Não depende de ninguém, não. Quando Deus fez a promessa a Abraão, já com idade, e a mulher estéril, né? E todas essas dificuldades, Deus não fez com nada confiando em Abraão, nem na mulher dele, não. Deus fez a promessa confiando nele mesmo. Então, se liga nessa. Isso é importante para você não ficar na incredulidade, na dúvida, né? Então, Deus, em cima disso, ele fez de Abraão o pai da fé. Porque ele mesmo ficou argumentando, Senhor, tem hora que, né?
Porque todo mundo, querido, presta atenção, até o pai da fé, Abraão, tem um momento de crise, né? Tem momento que você está com a fé lá no alto, e tem momento que você tem uma crise de fé. Entenda bem, crise de fé não significa que você perdeu a fé, você virou incrédulo. Não, você passa por uma fase assim meia duvidosa, mas você não perdeu a fé, você teve uma crise de fé. Quando Abraão aceitou a sugestão da mulher para ter um filho com Agar, sua escrava, foi uma crise de fé ali, mas não foi que ele perdeu a fé, entendeu? Então a gente às vezes passa esse processo de fé. Então a promessa de um filho veio, né? E não veio por intermédio de Eliezer, não, veio da semente de Abraão, ok? Então a promessa, passou o tempo, Abraão ficou, né? Porque às vezes Deus promete uma coisa e o tempo passa. Conforme nós já dissemos, 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. A contagem de Deus não é igual à nossa, não. Então ele promete, mas ele vai dar no tempo dele. Eclesiastes 3:1 diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, chegou um tempo que Deus renova a promessa. O Senhor falou com Jacó, né, filho de Isaac, né, reiterou a promessa feita com Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, mas ele renovou com Isaac, renovou a promessa com Jacó, entendeu? Abraão morreu sem ver essa promessa cumprida da nação israelita, né? Jacó já viu os filhos dele, né? Os 12 filhos dele, que são as 12, representam as 12 nações, as 12 tribos de Israel, certo? Então, eles morreram sem ver a promessa cumprida, ou seja, a nação completa conforme ela saiu do Egito para o deserto, entendeu? Então, Jacó teve 2 filhos, né? E Esaú perdeu o direito de primogenitura. Jacó teve 13 filhos homens, né? Aqui traz bem explicado aqui que eu vou ler. Olha só, Jacó, o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que daria aquelas terras a ele. Deus sempre estava repetindo isso. Deus sabe a nossa lerdeza de entender as coisas, de aceitar pela fé. Então Deus vai sempre renovando as suas promessas para manter a gente num nível de fé suficiente para receber a bênção, tá? Então, Esaú perdeu o direito de primogenitura. Esaú era o irmão de Jacó, filho de Isaac, entendeu? Ele trocou a primogenitura dele por um prato de comida, perdeu a bênção, Jacó segurou, né? Então, a orientação do pai de Jacó foi a casa de orientado por seu pai, Jacó foi para a casa de Labão e lá ele conheceu a Raquel, né? Que era estéril também, e por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia, certo? A irmã de Raquel. E aí você já conhece a história. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos, né? Olha só, com a serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Isso aqui é importante. Com a serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Está em Gênesis 29, 32 a 35, 30 de 1 a 26. E teve mais uma filha com Leia, que foi a Diná. Trouxe um problema posterior, né? A promessa do reino do Messias. Então, por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi. Lembra que nós estamos falando de promessa. E veja que todas essas promessas são incondicional, certo? Essa promessa de Jesus é incondicional. Por isso o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi, né? O Emanuel, o Deus conosco. Por quê? Porque ele veio da tribo de Judá, da família de Davi, ok? Judá veio Davi, e de Davi veio Jesus, da família de Davi. Davi era da família de Judá também, ok? Da tribo de Judá, ok? Não tem confusão, tem?
Davi era da tribo de Judá e Jesus era da tribo de Judá também, mas só que Jesus veio da família de Davi. É por isso que Jesus é chamado, às vezes, de filho de Davi, certo? Então, saindo dessa parte, as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Resumindo, Jesus morreu por Israel, mas morreu por todo mundo. O que a Bíblia diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, é uma promessa que foi cumprida. Jesus morreu pelo pecado da humanidade. É da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tudo isso através de Jesus. A última parte aqui, na promessa, a promessa de salvação para Israel. Então, a queda de Israel. Nós sabemos que Jesus veio para o que eram os seus não o receberam, mas todos os quanto receberam, deu o poder de ser o Filho de Deus. Já que os israelitas resolveram rejeitar a Jesus, veio para os que era seu, os seus não receberam, então, mas todos os quanto receberam, né? Agora, quem recebe Jesus faz parte da igreja, né? Jesus, quando morreu lá na cruz do Calvário, né, surgiu o quê? A igreja. Então, quando alguém aceita Jesus, sendo judeu ou gentio, ele se torna um povo só, a igreja. E quando Jesus vier, ele não vai vir buscar gentio nem judeu, ele vai vir buscar a igreja. Então, quem aceita Jesus, nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele faz parte do corpo de Cristo, né? Isso aí é muito importante. Mas Jesus também não desprezou o povo judeu. Há uma promessa ainda com o povo judeu, entendeu? O apóstolo Paulo, ele sentia muita tristeza no coração de ver o povo judeu, né? Da onde vem Jesus, da onde vem a palavra de Deus, da onde vem os ensinamentos, né? Tudo isso tem origem do povo judeu. As profecias, né? A palavra de Deus, os ensinamentos, o próprio Cristo, segundo a carne, né? É descendente da tribo de Judá, da família de Davi, certo? Então, tudo vem do judeu, mas os judeus não quiseram Jesus. Mas Deus não esqueceu os judeus. Há uma promessa, né, com os judeus ainda, como nação. Agora, os judeus rejeitam a Jesus. Dizem que o judeu compra a Bíblia e joga o Novo Testamento fora. Uma grande besteira, né, que estão fazendo. Rejeitam a Jesus. Mas qualquer judeu que aceita Jesus, né, ele faz parte da igreja. Deus, como nação, Israel está rejeitado porque ele rejeita mesmo a Jesus. Agora, individualmente, qualquer judeu pode aceitar Jesus como qualquer gentio. Entendeu? Qualquer judeu quer Jesus, amém, faz parte da igreja. Agora, como nação, aí sim, aí Jesus, quando ele vier com a igreja, né, a igreja vai ser arrebatada e vai haver a grande tribulação na terra. Então, quando Jesus vier com a igreja, que ele vai por fim a grande tribulação e estabelecer o milênio, aí ele vai tratar pessoalmente com Israel como nação. Entendeu? Como nação. Então, a promessa de Salvador, quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava, dos quais é a adoção de filho, é a glória, os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então, queridos, essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra e vai chegar o dia em que todo Israel será salvo, mas todo Israel da época, tá? Ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, a promessa de Deus com Israel está de pé, entendeu? Você lê o capítulo 9, 9, 10 e 11. Você lê o capítulo, vou repetir, 9, 10 e 11 de Romanos, e você vai entender que Israel ainda vai ser
né, tocado por Deus como nação, agora individualmente, tá bom? Então, a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião, tá bom? Então, Deus te abençoe, tá? E espero que essa lição tenha sido uma bênção para você, compreensão. Deixe o seu like, toque no sininho aí para receber novos avisos e notificações de novos vídeos, tá bom? Um abração aí, até a próxima lição, a lição número 3, e não se esqueça de se inscrever, tá bom? Um abração, Deus te abençoe.